Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com a nova gama de comerciais Peugeot 100% elétrica. Peugeot, mais energia para o seu negócio. Entram em vigor a 1 de setembro as novas tabelas de IRS para rendimentos até ao 6º escalão. Terá retroativos até ao início do ano. O suplemento de condição dos militares vai subir para 400 euros até 2026. Não haverá nenhum militar a ganhar menos do que qualquer elemento da PSP e da GNR. Nos Estados Unidos, Michelle e Barack Obama anunciaram apoio a Kamala Harris na corrida à Casa Branca. Donald Trump recebeu hoje Netanyahu na Flórida. Boa noite, está com a edição da noite, seja bem-vindo. As novas tabelas de IRS entram em vigor a 1 de setembro. O diploma prevê uma redução até ao 6º escalão. O Governo promete que acontecerá com retroativos. A decisão surge depois do Presidente da República ter promulgado a descida do imposto e de ter dito que estava convencido que a mexida ia ser feita ainda este ano. Mais à frente, neste jornal, o fiscalista Leonardo Marcos dos Santos explica-nos como e quando é que o alívio será sentido. O Governo anunciou hoje aumentos para os militares. O suplemento de condição vai subir de 100 para 400 euros e não haverá nenhum militar a ganhar menos que um GNR ou um PSP. Já lá vão os dias de um governo sem rede. O Ministro da Defesa chamou os restantes ministros ao Forte de São Julião da Barra. Hoje o assunto é defesa e há mais um PowerPoint para apresentar. Nos primeiros slides, a notícia mais importante do dia. O suplemento de condição militar, que atualmente está nos 100 euros, vai chegar ainda este ano aos 300, no início de 2025 atinge os 350 e daqui a 2 anos fixa-se nos 400 euros. Creio que esta é a maior valorização de sempre do estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas portuguesas e é, portanto, um incentivo grande, uma mensagem de atração grande. Nenhum militar ganhará menos de salário do que aquilo que ganha um guarda da GNR ou um polícia na PSP. A equiparação salarial anunciada por Nuno Melo vai aumentar o salário de um soldado do primeiro escalão de 821 para 961 euros. Um furriel de primeiro escalão passa de 1017 para cerca de 1290 euros. O governo de Luís Montenegro tem repetido a estratégia, junta os ministros fora de portas e apresenta pacotes para as áreas específicas. Na área da defesa, as medidas são essencialmente focadas em recursos humanos. Não são anunciados investimentos para a compra de equipamento militar, nem explicado o caminho para o governo chegar ao compromisso assumido com a NATO de dedicar 2% do orçamento à defesa. Sobre o processo negocial que levou Nuno Melo a aumentar os rendimentos dos militares, apenas a garantia de que foi tudo feito como manda a lei. Eu queria dizer que as associações foram ouvidas não uma, mas 2 vezes. E foram ouvidas pelo Governo. No caso, pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, que é um membro do Governo. Foi-lhes perguntado, foram ouvidos e, como bem vê por estas medidas tão extraordinárias, se quiser ver o que eu poderia chamar de caderno de encargos, grande parte do que transmitem é aqui considerado. Feitas as contas, esta reunião aprovou a despesa de pelo menos 120 milhões de euros. E há uma parte dedicada aos antigos combatentes que passam a beneficiar de uma comparticipação de 100% nos medicamentos. É um encargo orçamental ainda muito relevante, mas é sobretudo um ato de justiça para com aqueles que serviram a nossa pátria em teatros de guerra e que, por via disso, tiveram as suas vidas muitas vezes marcadas por aquelas que são as sequelas que ficam dessas intervenções. A defesa junta-se às outras áreas de governação que também já tinham mega pacotes de medidas. Antes das férias de verão, o Conselho de Ministros ainda pode voltar a reunir. Está connosco Nuno Rogério, comentador SIC. Muito boa noite, Nuno, bem-vindo. Olá, Obrigada por obrigado. estar na edição da noite. Pergunto-lhe o que é que destaca deste plano apresentado hoje para os militares, para os valorizar e a carreira em si também.
Não é tudo, mas é uma medida de justiça importante, porque se é verdade que Portugal tem que pensar bem em ter equipamento, em ter tecnologia, em ter inovação nas Forças Armadas, não pode desprezar aquilo que é o fundamento, que é o elemento humano. Quer dizer, se é verdade que não servem para nada militares que não tenham equipamento, também não serve para nada equipamento que não tenham militares. E há um problema muito grave, é que nos últimos pouco tempo, um ano e pouco, Portugal perdeu cerca de 6 mil efetivos nas Forças Armadas. Quer dizer, já tinha muito poucos, tinha menos de 30 mil e agora tem cerca de 23 mil. E, portanto, é preciso uma maneira de trazer de volta, penso eu, vocações para as Forças Armadas. E isso não se faz só com o dinheiro, mas não se faz, obviamente, se não houver uma progressão das Forças Armadas de uma situação que eu diria quase humilhante, que é o terem vencimentos perfeitamente reduzidíssimos, para uma situação minimamente digna. E aquilo que neste momento está a acontecer é o começo de uma situação minimamente digna. Não acho que seja tudo, acho que é preciso fazer mais, mas acho que uma passagem na questão do subsídio de 100 para 400 euros é extremamente importante. Até 2026. Eu acho que devia ser este ano, mas enfim, eu acho que as portas das finanças portuguesas acho que nunca estão nem totalmente abertas, nem totalmente fechadas. E, portanto, também acredito que até ao fim deste ano possamos ter revisões desta promessa. Pelo menos é aquilo que eu espero. Agora, não é só a questão do subsídio, que é justo, é mais que justo, é a questão também, como referi há bocado na peça, da igualização entre Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana, que, como se sabe, é um corpo especial de tropas que, em situação de guerra, fica sob o comando do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, embora em tempo de paz fique sob controle do Ministério da Administração Interna. E, portanto, era pelo menos justo que um corpo especial de tropas tivesse as mesmas regalias que as Forças Armadas e vice-versa. Proteção dos antigos combatentes parece-me também perfeitamente natural. Nós estamos a falar de coisas que não são revolucionárias, parecem-me ser os mínimos. E, sobretudo, uma coisa que se tem falado pouco, é muito importante, é que dentro das Forças Armadas vai passar a haver um escalonamento de subsídios para determinado tipo de especialidades que são muito importantes. A questão da manipulação de explosivos, portanto, os técnicos de manipulação e inativação de engenhos explosivos vão ter um subsídio especial. O mesmo para aqueles que têm que fazer uso da câmara hiperbárica, estamos a falar sobretudo dos mergulhadores da Marinha, mas não apenas, também nos submarinistas. As pessoas talvez não saibam, mas a profissão militar envelhece muito uma pessoa. E é preciso ter em conta isso. O serviço aéreo também vai ter um subsídio especial e o embarque também um subsídio especial. Portanto, parecem, como eu disse... uma valorização positiva. Não, mas parecem ser medidas mínimas de justiça e que já deviam ter sido tomadas há muito tempo. Obrigada, Nuno. Vamos avançar para o balanço da semana. Vamos começar pelas eleições dos Estados Unidos. Kamala Harris foi confirmando a sua candidatura ao longo dos dias. Hoje teve a cereja no topo do bolo com o apoio oficial dos Obama. Esta consolidação progressiva vai continuar? Não é questão de ir, é que tem que continuar. Quer dizer, se o Partido Democrata não conseguir essa consolidação progressiva, está a cometer um suicídio. E penso que ninguém quer um suicídio. Eu não sei se nós temos temos aí o vídeo em que a senhora Kamala Harris mostra o momento. Aqui está. Isto tudo parece extremamente espontaneamente encenado. A senhora anda e vai recebendo o apoio dos Obamas, entusiástico, agradece muito. Faz parte deste tipo de... fazer uma boa campanha. Faz parte. É evidente que agora ela terá que, sobretudo, mostrar o que é que promete e o que é que sabe defender em política externa e em política interna. E entretanto, esteve com o Netanyahu, posicionou-se, não deixou nada por dizer. É uma vice-presidente em campanha neste momento, Kamala Harris. Mas repare, isso é um problema. É que ela, ao mesmo tempo, é vice-presidente, portanto, tem que defender os interesses dos atuais Estados Unidos e tem que defender o atual governo, os atuais secretários, o presidente Biden, tem que ir defender porque ela é vice-presidente e, ao mesmo tempo, é candidata. E como candidata tem, se calhar, ideias diferentes do Kamala Harris como vice-presidente. E tem que ser as duas na mesma pessoa.
Esta é a fotografia protocolar com o Sr. Benjamin Netanyahu, que tinha ido a Washington há 9 anos para um ambiente perfeitamente caloroso, em que foi saudado por todas as pessoas. Ele foi afrontar o Barack Obama, mas foi saudado pelas duas câmaras. Neste momento teve mais reservas, porque é preciso não nos esquecermos que o discurso do Sr. Netanyahu ao Congresso é um discurso que, muito bem feito, muito bem estruturado, mas que não dirige aquilo que é o problema essencial da sociedade israelita. A sociedade israelita, neste momento, não confia no Sr. Netanyahu. Porque o Sr. Netanyahu, apesar de todas as promessas, não conseguiu a libertação dos reféns. Porque o Sr. Netanyahu, apesar de ser um adepto de uma Israel forte, não conseguiu impedir os atentados do 7 de outubro. Porque o Sr. Netanyahu, apesar de ser um candidato da União Nacional, não conseguiu impedir a sangria do seu governo e não conseguiu impedir a política perfeitamente vergonhosa de pelo menos um membro do seu governo que tem sido uma espécie de instrumento pirotécnico que tenta provocar explosões sociais em Israel, e Israel não precisa disso. Portanto, neste aspecto, a questão era saber o que é que a Sra. Harris podia dizer a Netanyahu. Primeiro, disse aquilo que dizem, penso eu, todos os americanos e todas as pessoas bem informadas. Veio denunciar o Hamas e disse isto que vamos ver a seguir. Ou seja, veio explicar que o Hamas é um movimento terrorista que praticou atos terroristas. How it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. O Hamas é uma associação brutal. Hamas triggered this war when it massacred provocou esta guerra, 1,200 massacre, innocent people, including 44 Americans. E fez reféns, entre eles 44 americanos. Ela depois leu o nome de todos os reféns americanos. Portanto, esta é a Kamala Harris na modalidade anti-Hamas. Mas depois temos uma outra Kamala Harris na modalidade anti-Netanyahu, ou pelo menos que pede a Netanyahu. Ela, no fundo, diz o seguinte: eu não vou ficar silenciosa, o Sr. Netanyahu tem que fazer o acordo, é um acordo que está sobre a mesa e tem que ser feito, e é um acordo que tem que corresponder a 3 pontos: ao ponto da libertação dos reféns e tem que resolver o problema de Gaza, que é um problema humanitário, é um problema de carência, é um problema de destruição, é um problema de fome extrema para algumas pessoas e de fome assinalável para outras. Portanto, ela faz aqui um repertório daquilo que também acho que as pessoas bem formadas dizem sobre Gaza, ou seja, aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro não pode ser uma espécie de uma justificação para se fazer alguma coisa também muito má em Gaza. E, portanto, as pessoas bem informadas, volto a dizer, dizem é preciso punir os que fizeram o 7 de outubro, é preciso destruir o Hamas, mas é preciso não atacar civis em Gaza. No fundo, a Sra. Kamala Harris, como eu disse, porta-se como uma pessoa bem formada. Vamos olhar para Donald Trump, que continua à frente nas sondagens na maior parte dos estados decisivos. Tem ou não perdido protagonismo o candidato republicano? Tem, não, repara, não, enfim, só não perderia se houvesse atentados todos os dias, quer dizer, não pode haver um atentado por dia, portanto, desde o paroxismo do atentado e a sua nova face no mártir, teria que haver uma descida. Depois houve o Congresso, houve a Convenção Republicana, onde houve também protagonismo. Agora o campo está aberto para os democratas. A grande questão agora é de saber se Donald Trump vai aceitar ou não os debates com a Sra. Kamala Harris. Era muito importante que Trump os aceitasse, ele tinha dito no princípio que ia aceitar, agora diz que ainda está em discussão, mas era muito importante pôr estas duas pessoas, que para o mal e para o bem vão ser a cara dos Estados Unidos nos próximos anos, para sabermos o que é que pensam. Há uma mulher de um amigo meu que diz que os europeus, como são influenciados pelos americanos nas suas políticas, deviam também poder votar nas eleições americanas. Quer dizer, tu dizias poder votar, eu devia poder votar, os portugueses iam poder votar, os espanhóis e italianos. Não é uma ideia descabida, porque realmente os Estados Unidos influenciam a vida comum dos europeus e de outros países do mundo. E, portanto, o Sr. Trump, acho eu, que vai ter que encontrar uma maneira de despir a sua imagem de um candidato truculento que, sobretudo, vive de gestos, que não são os gestos, diria eu, de uma pessoa muito, muito bem formada, e vai ter que mostrar o seu espírito, a sua carne política. Nós hoje, por exemplo, tivemos uma declaração do Sr. Mike Pompeo, que já foi o seu secretário de Estado e já tinha sido diretor da CIA debaixo de Trump, em que tenta, por exemplo, explicar o que é o famoso plano de Trump para a Ucrânia. Que não é aquilo que as pessoas dizem, não é aquilo que as pessoas julgam,
Nós tentámos adiantar o que era no Guerra Fria da SIC, mas vamos falar disso outra vez no leste-oeste. Mas Donald Trump está a tentar convencer as pessoas e está, sobretudo, a tentar convencer o Sr. Zelensky de que não vai favorecer Vladimir Putin se ganhar as eleições, pelo contrário. Agora vamos ver se das palavras passamos aos atos. Vamos avançar para Gaza, para o que propriamente se passa lá, além da visita do primeiro-ministro israelita aos Estados Unidos, da qual já falamos, agora no terreno mais próximo daquilo que lá se passa, Fatah e Hamas chegam a acordo. O que é que isto pode significar? Bom, vamos ver se é um verdadeiro acordo. Como se sabe, há poucos dias a China recebeu 14, não estou enganado, é 14 mesmo, 14 facções palestinianas em Beijing. Xi Jinping veio, de certa forma, abençoar uma espécie de um acordo entre essas 14 facções. Entre essas facções está realmente a Fatah, que é a base da autoridade palestiniana, e está o Hamas. Agora, o problema é que quando se falou no acordo, imediatamente houve várias interpretações sobre o que é que o acordo quer dizer. E esse é o grande problema, é que a Palestina tem que mostrar, a partir de agora, que é algo mais do que os homens do Hamas e que é algo mais do que os homens que, na autoridade palestiniana, têm sido acusados de corrupção e desvio de dinheiro. Portanto, a Palestina tem que mostrar uma cara lavada para poder suceder a Israel em Gaza. Uma coisa que não parece existir neste acordo é como é que vai ser a administração de Gaza depois de Israel e quem é que vai obrigar Israel a sair. E quem é que vai manter a paz e a segurança em Gaza? Nada disso é respondido. Enquanto não houver essas respostas, vão continuar as perguntas. Vamos fazer também um ponto de situação na guerra na Ucrânia, com destaque para a disponibilidade da Rússia agora negociar eventualmente um acordo de paz, pelo menos quer garantias por parte da Ucrânia que ela também está disponível para isso. Tem algum fundo de verdade esta abertura da Rússia ou não devemos acreditar nisso? Não vejo, porque, repara, nós falámos nisso também no Guerra Fria na SIC, o Sr. Putin falou ontem num sentido totalmente contrário a isso. Veio dizer uma coisa muito interessante. Falou com o chefe da sua Guarda Nacional e veio dizer o seguinte: os territórios que nós, ele não disse ocupámos, nem disse anexámos, obviamente, mas os territórios que passaram a ser outra vez nossos, no Donetsk e em Kherson e em Zaporizhia, não só continuarão a ser russos, constitucionalmente, mas vamos acelerar o processo de integração, processo económico, social, etc. Portanto, o que Vladimir Putin nos está a dizer é o seguinte: aquilo que nós capturamos fica aqui para sempre. Vão começar a investir. E, portanto, nada nas suas palavras me parece abrir a porta a qualquer tipo de diálogo ou qualquer tipo de processo de paz. E Vladimir Putin não está disposto a abrir mão de Kherson e de Zaporizhia por uma razão muito simples. Não é só por uma questão moral e por uma questão simbólica e porque está agora inscrito na Constituição russa. É por uma outra razão. É que se a Rússia retirar de Kherson e de Zaporizhia, mesmo que não saia da Crimeia, a Crimeia fica por isso simplesmente cercada. E uma Crimeia cercada não serve à Rússia. E, portanto, esse é um dos problemas também estratégicos que as pessoas às vezes não olham, mas que também determina a grande relutância de Putin em relação a todos os chamados processos de paz que se têm andado a apregoar. O único processo de paz que ele não se importaria de ter era o processo de paz da desintegração da Ucrânia ou um processo de paz que mantém as coisas como estão neste momento, ou seja, com uma grande parte da Ucrânia ocupada. Isso não seria mau para ele. Donbass, Zaporizhia, Kherson, Crimeia. Exatamente. Vamos ainda olhar, Nuno, para terminarmos, para a Venezuela, porque no próximo domingo há eleições presidenciais. Nicolás Maduro diz que se perder vai haver um banho de sangue, já deixou esse aviso. E a reviravolta é verdade que está prevista. Acha que é possível que passado mais de 10 anos Nicolás Maduro saia do poder da Venezuela? 10 anos de Maduro e várias décadas do chamado chavismo, não é? O grande problema destas eleições é o de saber se elas vão realmente ser justas, limpas, transparentes, honestas, se não vai haver, como se costuma dizer, chapeladas, em que se põem vários votos ao mesmo tempo, e se vai haver uma liberdade de voto. Porque se isso tudo acontecer, enfim, as sondagens podem estar muito erradas, mas não há nenhuma sondagem que não dê uma vitória esmagadora da oposição. E a oposição, como nós sabemos, é neste momento constituída por um homem que pôde aparecer nas urnas e por uma senhora que foi impedida de aparecer nas urnas. Mas também, como eu te disse, vou falar também disto com mais detalhe no Leste-Oeste. Eu sei que é propaganda barata, mas pronto, fica aqui.
Já fica o anúncio. Nuno Rogério, muito obrigada por ter vindo à edição da noite. As novas tabelas de IRS entram em vigor a 1 de setembro. O fiscalista Leonardo Marques dos Santos explica-nos como e quando é que o alívio será sentido. A seguir um curtíssimo intervalo. Até já. As novas tabelas de IRS entram em vigor a 1 de setembro. O diploma prevê uma redução até ao 6º escalão. O Governo promete que acontecerá com retroativos a janeiro. A decisão estava nas mãos do Governo se as descidas da taxa de IRS avançavam já ou apenas em 2025. E 3 dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa promulgar a lei, o Governo decidiu. As novas tabelas vão ser já aprovadas. Os novos valores deverão chegar aos recibos de vencimento em setembro, ou seja, a partir desse mês, todos vão ganhar mais. E com uma surpresa. O Governo vai também aprovar um mecanismo para que em setembro os contribuintes recebam retroativos a janeiro. Obrigado, bom trabalho. A medida, desenhada pelo Partido Socialista, prevê descidas entre os 0,25 e os 1,5 pontos percentuais até ao 6º escalão. Mas todos os escalões acabam por sentir a descida por causa da progressividade do imposto. O primeiro escalão passa a ser tributado a 13%, em vez dos atuais 13,25%, e os de segundo passam para 16,5% em vez de 18%. O terceiro e quarto escalão desce 1%, no quinto pagam 32% em vez de 32,75% e o sexto passa a 35,5%. Os maiores ganhos sentem-se nos vencimentos mensais, entre os 1.000 e os 2.000 euros brutos por mês. Os primeiros vão descontar cerca de 3,5 euros a menos por mês e os segundos menos 16 euros. A medida tem um impacto de 463 milhões de euros, mas também pode ajudar a facilitar o diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado. Pelo menos é essa a esperança do Presidente da República. Está connosco o fiscalista Leonardo Marques dos Santos. Muito boa noite, bem-vindo. Vamos simplificar, esclarecer o que é que está aqui em causa. Retroativos serão sentidos quando? Se a medida entra em vigor em setembro? Boa pergunta. Primeiro, acho que é importante enaltecer o facto de estarmos aqui hoje a falar de uma medida de desagravamento fiscal e não uma medida de agravamento. Sim. E, portanto, aquilo que nós estamos a discutir hoje é só o momento em que esse desagravamento se vai fazer sentir na carteira dos portugueses. Exato. Quais é que são os momentos possíveis? Já, se a retenção na fonte que nós estamos aqui a falar é uma retenção por conta. É uma antecipação do pagamento que deve ser feito em 2025. Portanto, o montante que é pago pelos empregadores, os empregadores retêm uma parcela e essa parcela é, no fundo, um mielheiro que é feito para pagar o imposto que é liquidado em 2025. Portanto, se a retenção na fonte é reduzida através desta medida, a partir de setembro, mas com efeitos a janeiro, significa que há maior liquidez desde já. Se não houvesse essa alteração da retenção da fonte, significaria que eu continuaria a ter menos liquidez no momento e em junho, julho, quando for do próximo ano, quando for feita a liquidação, eu teria que tinha um reembolso maior ou um pagamento menor. É disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma medida que, na realidade, tem uma leitura técnica e uma leitura política. Uma leitura técnica porque se o Governo, se a Assembleia da República, neste caso, reduz a taxa de IRS, este pagamento, sendo por conta do imposto futuro, a retenção na fonte deve baixar, deve reduzir. E deve reduzir com efeitos de facto a janeiro, porque o nosso imposto é um imposto anual e começa em janeiro e acaba em dezembro. Portanto, faz sentido do ponto de vista técnico, seria aconselhável que uma medida de redução do IRS que vai ser pago no próximo ano se fizesse sentir já através de uma redução da taxa este ano. Mas também é uma medida com uma leitura política, se quiser. E esta leitura tem que ver com o facto de quem quer que seja governo no próximo ano vai ter que assegurar, pelo menos, esta redução de imposto. Porquê? Porque se a redução da retenção na fonte opera desde já, significa que no momento em que for feita a liquidação, pelo menos este nível de redução tem que ser mantido. Estamos a falar até ao 6º escalão. Isto significa que é quem ganha até quanto? São 39.000 euros, 39.791 euros. Exato, estamos a ver isso precisamente nesta tabela. Mas, até 39.791 euros anuais. Estes pagamentos geralmente são divididos em 14 meses, portanto estamos a falar
cerca de 2.800 euros por mês. Brutos ou líquidos? Boa pergunta. Os pagamentos que a retenção na fonte é feita sobre um valor antes de imposto, e portanto desse ponto de vista é um valor bruto, mas no cálculo do valor que é sujeito a imposto há uma componente que é chamada de dedução específica que é retirada. Dedução específica é essa que curiosamente também é atualizada num destes vários diplomas que foram aprovados agora. E portanto, rendimento bruto ao rendimento bruto é deduzida uma parcela, essa parcela é contabilizada para efeitos de retenção na fonte e é sobre esse valor líquido dessa dedução que é aplicado o imposto. Acho que não queremos adormecer os nossos contribuintes, sobretudo a esta hora da noite, entre bruto e líquido. Mas esse valor aparece onde? Entre o bruto e o... É na fórmula de cálculo. E o líquido do IRS, ainda não totalmente líquido? É uma fórmula de cálculo do IRS. Imagine um empresário, só para termos uma ideia, um empresário que vende bolas de Berlim por 1.000. Esse empresário tem o custo da matéria-prima e o custo da matéria-prima são 200. O imposto vai incidir sobre um montante líquido de 800. Também nos trabalhadores dependentes existe uma parcela que é reduzida automaticamente. E essa parcela é uma parcela que até, enfim, a entrada em vigor deste diploma será uma parcela fixa de 4.104 euros ou corresponde ao valor da Segurança Social, para não haver uma dupla tributação. Portanto, há uma retirada de uma dedução chamada específica, porque é específica das várias categorias, que é retirada antes da aplicação destas taxas e que é contabilizada para efeitos de retenção na fonte. Então, para nós sabermos em que escalão é que estamos, devemos olhar para que linha do nosso recibo de vencimento? Devemos olhar para... No recibo de vencimento, devemos olhar para o valor líquido. Para o valor líquido? No recibo de vencimento eu tenho uma componente bruta e é sobre essa componente bruta que vai incidir a retenção na fonte. A questão que está... Ou seja, aqui esta falha de comunicação a perceber o que é o líquido e o bruto tem que ver com o facto de as tabelas de retenção na fonte não seguirem exatamente este valor. Elas têm um breakdown diferente, são desmultiplicadas em parcelas de forma diferente que têm em consideração esse valor. Mas se quiseres ter uma ideia, as pessoas que têm um rendimento à volta dos 2.000 até aos 2.800 euros brutos, se quiser, vão sentir um ligeiro desagravamento. É ligeiro, não é? Era isso também que agora lhe ia perguntar. Sim, é ligeiro. Porquê? Porque, na realidade, estas reduções da taxa de IRS variam entre 0,25% e 1,5%. Portanto, 0,25% a 1,5%. 0,25% nos escalões mais baixos, depois há escalões em que sobe no segundo, sobe para 1,5%, no terceiro 1%. Mas estamos a falar disso, ou seja, não estamos a falar de uma redução de IRS que vá criar uma folga financeira no bolso das famílias que seja por aí além. Em todo o caso, estamos a falar de uma medida que vai no bom sentido. A nossa taxa de IRS máxima chega aos 53%, a média dos países europeus da OCDE está nos 42,8%. Portanto, ainda assim temos aqui uma grande diferença. E os 3 escalões que ficam de fora desta medida não sentem nada? Ou é progressivo? E vai lá chegar? Não, vai lá chegar. Como o imposto é progressivo, significa que a taxa vai aumentando consoante o rendimento, a base. O que significa é que sempre que há um desagravamento nos rendimentos mais baixos, ele acaba por se sentir nos rendimentos mais superiores. E, portanto, sem prejuízo de ter havido aqui uma alteração face à proposta inicial e não se terem incluído os rendimentos que estão nos escalões superiores, estes escalões vão acabar por também sentir algum desagravamento. Muito bem. Leonardo Marques dos Santos, obrigada por ter vindo à edição da noite. Prazer. Pelos seus esclarecimentos. Barack e Michelle Obama já anunciaram que apoiam a campanha de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. As eleições norte-americanas vão estar em análise a seguir a uma curta pausa com Raquel Vaz Pinto, comentadora SIC, e o general Pinto Ramalho, antigo chefe do Estado-Maior do Exército. Até já. Donald Trump promete trabalhar para a paz no Médio Oriente e combater o antissemitismo se voltar à presidência dos Estados Unidos. Recebeu hoje o primeiro-ministro israelita em casa, na Flórida. Benjamin Netanyahu espera que a viagem aos Estados Unidos acelere o acordo para um cessar-fogo. Hoje teve o primeiro encontro com Trump em quase 4 anos. O candidato republicano à Casa Branca rejeita qualquer tensão com o primeiro-ministro israelita, mas acusou-o de ser desleal quando deu os parabéns a Biden pela vitória nas presidenciais.
Mais recentemente, também criticou Israel por falhas de segurança que permitiram o ataque do Hamas em outubro. O casal Obama oficializou o apoio a Kamala Harris. Nas redes sociais foi partilhado o vídeo do telefonema que fizeram à vice-presidente e candidata democrata. Disseram que Kamala Harris vai ser uma fantástica presidente e garantiram que vão fazer tudo para que vença a Donald Trump nas eleições de novembro. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? Kamala Harris diz estar pronta para debater com Donald Trump, mas isso só deverá acontecer em setembro. Trump tinha agendado com Biden dois debates até às eleições de novembro, mas agora veio dizer que debater com uma candidata que ainda não é oficialmente nomeada é inoportuno. So many of you have been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling, but I'm ready. And I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race on a debate stage. And so I'm ready. Let's go. Will you do it on Fox News? On the protest yesterday. São nossos convidados na edição da noite Raquel Vaz Pinto, comentadora SIC, e o general Pinto Ramalho, antigo chefe do Estado-Maior do Exército. Muito boa noite aos dois, bem-vindos, obrigada por estarem connosco. Raquel Vaz Pinto, Michelle e Barack Obama anunciaram o apoio a Kamala Harris de uma forma oficial. Que impulso é que isto pode dar agora à campanha? Este telefonema é um telefonema muito importante. Barack Obama, no seu comunicado, tinha dito de forma clara que gostava que esta escolha do substituto de Biden fosse uma escolha muito vivida pelo partido e, portanto, também a apelar a que a Convenção Democrata fosse uma convenção muito participada, também a apelar a que tivéssemos aqui um debate para mostrar as forças vivas do Partido Democrata ou seja, olhando para a forma como esta seleção vai ser feita. E agora este telefonema é, de facto, um telefonema muito importante, porque é um telefonema que vai mobilizar ou vai agregar no seguimento daquilo que têm sido, pelo menos, os indicadores financeiros, ou seja, de apoio à campanha de Kamala Harris. Este vai ser, de facto, um apoio importante, porque é muito interessante vermos isto e aqui há uma diferença muito grande entre o que é a liderança, a forma de estar, até familiar, a dinâmica familiar por parte de Donald Trump, que está geralmente sozinho, e, do outro lado, temos Kamala com o seu marido, ou, neste caso concreto, Barack e Michelle Obama. Portanto, aqui o que fica claro é que vamos ter quer Barack, quer Michelle Obama, que tem, de facto, aqui uma grande tração do ponto de vista, sobretudo, eu diria mais no eleitorado feminino, das mulheres democratas, mas é importante, porque é, de facto, um anterior presidente, que é um anterior presidente que ainda é bastante novo, pelo menos relativamente, e, portanto, esta é, de facto, um momento importante e ela pode estar, aliás, bem aliviada de ter este apoio. Mas a escolha do vice-presidente ainda vai fortalecê-la mais internamente para não correr qualquer risco ela vai ter de ter algum tipo de obstáculo interno. Claro, ela agora vai estar mais protegida com um bom vice-presidente. Donald Trump, ao ter feito a escolha de Vance, antes de saber que Biden, o timing da decisão, do anunciar a decisão de Biden, é um timing de um ponto de vista político extraordinário. Porque é depois da convenção, está escolhido o vice-presidente, toda a gente a pensar que ia debater com Biden, que ia fazer a campanha contra Biden, e de repente Biden deixa de estar. Portanto, o que nós assistimos nesta semana
é não só a Kamala a ganhar aqui uma força muito grande, mas também a própria campanha republicana a tentar agora adaptar-se a esta nova realidade. Para que esta dupla seja de facto uma dupla vencedora, Kamala Harris vai ter que ir buscar alguém mais, eu diria, mais ao centro, ou seja, mais no registro de Joe Biden, mais ao centro, para poder ir buscar um eleitorado que talvez até se identifique mais com o registro de Joe Biden e de um Estado que seja aqui um Estado importante. Aula e origem muito importantes sem dúvida. nessa escolha. Sr. General, Kamala Harris esteve reunida com Netanyahu e no final mostrou-se empenhadíssima no reconhecimento dos dois Estados, para que Israel continue a ser um Estado democrático e para que os palestinianos consigam viver em liberdade e em segurança. Foi já um posicionamento importante para a candidata democrata, ainda vice-presidente dos Estados Unidos? Foi importante, mas eu gostaria de referir aqui um aspecto que a professora Raquel referiu e que eu estou de acordo. Neste momento estamos a assistir uma fase de grande euforia do Partido Democrata, em que realmente estamos a assistir às várias adesões. Mas vai haver um período importante que referiu, que é o período da Convenção. E Kamala Harris pode-se confrontar com uma questão muito concreta, que é não escolher, mas ter que aceitar alguém. Quer dizer, vamos ver quem é que está disponível para ser vice-presidente. E porquê é que acha que não estaria, que pode ser difícil? Quer dizer, estou convencido que alguns dos potenciáveis, digamos, vice-presidentes gostariam de concorrer às próximas eleições e, eventualmente, não estarão disponíveis para uma situação que é incerta, que não se sabe o que é que vai acontecer. Portanto, vamos ver como é que vai correr isso na Convenção. A Convenção vai ser um bom indicador de quem é que está disponível para ser vice-presidente de Kamala Harris. Portanto, vai ser um aspecto interessante. E depois temos que ver que políticas, neste momento estamos numa fase das doações, da fase do apoio, e tudo isso é realmente uma dinâmica do Partido Democrata que passou de uma sensação de que ia perder as eleições para uma esperança de que as coisas... Acha que é um auge temporário? Não sei se há de temporário. Neste momento eu acho que deve ser feito, ou deve ser seguido com alguma cautela. Mas tocando no ponto que referiu, em relação à posição de Kamala Harris sobre Israel. É um exercício difícil, porque ela é vice-presidente e não pode pôr em causa aquilo que Biden decidiu. E, curiosamente, apesar do apelo que ela fez à contenção, aos dois Estados, ao cessar-fogo, a verdade é que o tema Israel é um tema altamente corrosivo no Partido Democrata e para as eleições. Portanto, vai ser aqui um tema que... Vimos protestos até no Congresso, durante não só no Congresso. O discurso de Netanyahu. Netanyahu falou para metade do Congresso. Exato. Falou para metade do Congresso, não falou para Kamala Harris. Portanto, Kamala Harris vai ter que procurar aqui um equilíbrio entre aqueles que são adeptos e efetivos de Israel e outros que têm críticas muito grandes à forma como a política tem sido desenvolvida. Mas não é só Israel, é também outras políticas que Biden desenvolveu e que nós, antes dele ter saído da corrida, eram políticas que estavam debaixo de fogo, quer dizer, que eram políticas absolutamente contestadas, com nível de rejeição completamente. Era Israel, é a Ucrânia, é a imigração, é o próprio sistema económico, a situação da inflação, que embora tenha indicadores que são mais positivos, mas o cidadão diz que vive pior. Portanto, também o debate, digamos assim, e os temas Kamala Harris vai chamar para si, vai ter realmente aqui uma dificuldade em se desligar do governo Biden, e ela é vice-presidente até ao final, e aquilo que vai dizer. Está-lhe a parecer que nos Estados Unidos vem aí a era Trump? Não sei, vamos ver. Agora, temos aqui uma interrogação interessante também. Quem é que manda nos Estados Unidos a partir de agora, não é? Quer dizer, Biden está em condições de mandar alguma coisa? Quer dizer, quem é que está interessado no legado de Biden? Eu ouço muito falar no legado de Biden. Estou convencido que no legado de Biden está interessado Biden e a família de Biden e uma parte do Partido Democrata. Todos os outros estão a procurar falar com um e com o outro e procurar resolver os seus interesses nacionais, seja em questão de Israel, Netanyahu, que vai lá com Trump, seja realmente também a própria Ucrânia, que foi... Mas o legado de Biden também são todos os anos, não são agora estes últimos 6 meses. Mas vamos ver. Raquel Vaz Pinto, qual é o sinal dado hoje entre o encontro entre Netanyahu e Donald Trump? Depois do primeiro-ministro israelita já ter estado com Joe Biden e Kamala Harris, não prescindiu de
de se encontrar com o candidato republicano. Que mensagem é que isto deixa? É uma mensagem de que o namoro, se é que podemos usar esta palavra, este namoro entre Netanyahu e Trump é um namoro que já tem muitos anos. Portanto, já é longo, é um namoro que teve aqui momentos muito relevantes. Aliás, o próprio Netanyahu agradeceu de forma enfática. Houve muito que aconteceu durante a administração de Trump, porque na administração anterior, portanto, na administração do presidente Obama, a relação pessoal, a relação com Netanyahu foi geralmente, e em particular com a secretária de Estado Hillary Clinton, fria, para não dizer gélida. E, sobretudo, uma crítica muito forte que a administração Obama fez a este Israel de Netanyahu, a questão dos colonatos na Cisjordânia. Ou seja, ao permitir, ao reforçar essa política, o que Netanyahu está a dizer na prática é que a ideia dos dois Estados é uma miragem. E, portanto, esta posição, esta relação, esta forma de estar de Kamala Harris não é nada de novo. E dentro do Partido Democrata há, de facto, aqui várias sensibilidades sobre esta matéria, como, aliás, sempre existiu. Aquilo que Netanyahu foi fazer aos Estados Unidos foi, por um lado, falar para os dois partidos, enfatizando claramente, não temos dúvidas nenhumas de que para Netanyahu quem ele quer que ganhe as eleições é Trump. Foi a administração Trump que reconheceu e autorizou a mudança, o reconhecimento da capital de Tel Aviv para Jerusalém. É simbólico, mas é extremamente importante. Os Montes Golã. Tudo isso. E depois também, por outro lado, foi também fazer, ou seja, ele está internamente com imensos problemas, imensa contestação, foi fazer uma espécie de demonstração de que é um homem com sentido de Estado. Sinceramente, penso que não convenceu e está a apostar muito essas suas fichas naquilo que pode ser um regresso de Donald Trump, mas não é de todo nada de novo. Até eleitoralmente, um voto que foi muito importante para Trump ser eleito foi o voto, entre aspas, eu não gosto muito destas generalizações, que é o voto evangélico, para quem esta questão de Israel era absolutamente fundamental. E, portanto, há aqui um reforço de um lado e do outro, ou seja, de Trump e de Netanyahu, e sem dúvida que se Donald Trump regressar à Casa Branca, nós vamos olhar para esta região com ainda mais uma forma de entender esta questão ainda mais difícil para o lado palestiniano. E, nesse sentido, também não é de todo estranho que a China se tenha posicionado a nível internacional ao tentar, nós não sabemos os detalhes do acordo, mas ao posicionar-se em termos de tentar encontrar aqui uma possibilidade ou mostrar que a China é possível. Para a China é uma possibilidade de fazer, enfim, uma tentativa de mediação entre os palestinianos face ao que podem ou não ser os resultados em novembro. Também lhe parece claro, Sr. General, que Netanyahu prefere Donald Trump à frente sem dúvida, da Casa Branca? Pelos motivos que já foram referidos, quer por aquilo que aconteceu durante o mandato de Trump, e estamos a esquecer que foi o genro de Trump que desenhou uma solução de dois Estados para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, altamente favorável para Israel e que, portanto, continua em cima da mesa. Portanto, da parte de Netanyahu, aposta claramente em Trump e estou convencido que, apesar dos arrufos do final do encontro, quer dizer, enfim, de que foi referido, enfim, a felicitação de Biden, tudo isso está ultrapassado em relação a uma vitória de Trump e certamente ao apoio indefetível de Netanyahu. Joe Biden, estes dias, pediu olhos nos olhos a Netanyahu para que resolva a possibilidade de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Já o tinha feito várias vezes ao mencionar o acordo, mas assim, pessoalmente, o Presidente dos Estados Unidos pode ter maior influência sobre o Primeiro-Ministro israelita? Eu peço muita desculpa, mas eu acho que não tem influência nenhuma. Aliás, todas as iniciativas de Biden foram absolutamente levadas ao fracasso, inclusive até aquele célebre pontão flutuante para fazer, enfim, a transferência a partir de Chipre da ajuda humanitária, vai ser desmantelado porque Israel nunca autorizou a que, enfim, a ajuda humanitária que veio por esse pontão pudesse circular livremente em Gaza. Portanto, nenhum digamos, das iniciativas de Biden tiveram êxito. É verdade que ele gostaria muito de ter, enfim, aqueles 3 pontos que referiu no seu discurso, ter êxito em Gaza, ter êxito na Ucrânia, ter o reforço da NATO, mas eu volto àquilo que referi há pouco. Eu estou convencido é que não há interlocutores neste sítio já, em qualquer destes 3 lugares, para debater com Biden no futuro. Biden está realmente a prazo e quem interessa agora debater estas questões é com Trump
e com Kamala Harris. Vamos olhar para a Ucrânia e para a disponibilidade da Rússia, pelo menos aparente, em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Exige saber se a Ucrânia tem essa mesma disponibilidade. Vemos aqui uma luz ao fundo do túnel ou nada disso? Eu aqui vou partilhar um pouco do pessimismo do Sr. General, mas agora neste registro Rússia e não no registro Biden. Não, de todo. Não me parece nada. Aliás, nestes últimos anos, infelizmente, a Rússia tem-nos habituado. O Sr. Presidente diz uma coisa, os seus negociadores dizem outra. Sinceramente, não me parece de todo que haja sequer essa vontade. É mesmo aqui para tentar ocupar este espaço, não há um vazio, porque de facto a guerra continua e continua de forma bastante clara, mas mesmo em relação, por exemplo, ao facto de Kuleba ter sido recebido na China, mesmo aí nós notamos diferenças, porque uma coisa é ser recebido por Xi Jinping, outra coisa é ser recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi o caso do Ministro ucraniano, outra coisa é ser recebido em Beijing, outra coisa é ser recebido numa cidade como Guangzhou, ou seja, não ser recebido na capital. Há aqui pequenos detalhes, mas são detalhes muito importantes que nos mostram como... Mas sendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mesmo assim, acredita que devia ter sido recebido pelo Presidente e não pelo seu homólogo? Não estou a dizer isso. Estou a dizer que já tivemos outras situações nas quais, mesmo não existindo a reciprocidade a nível de protocolo, que isso acontece. E, portanto, nesse sentido, o que nós encontramos aqui é uma demonstração clara. A China fica bem na fotografia porque traz esta iniciativa, mas é claramente uma iniciativa secundária, até porque, do ponto de vista, a China é um país especial em termos da sua forma de estar. A relação entre o que é o partido e aquilo que é o Estado. É um conceito que nós usamos que se chama o Partido-Estado. Portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao contrário de Portugal, onde o Ministro dos Negócios Estrangeiros é uma figura de enorme peso político, na China isso não acontece de todo. Vamos avançar com uma notícia de última hora. Já lhe peço também um comentário, Raquel Vaz Pinto, e também ao Sr. General. Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e outros membros da missão do grupo do PPE que iam acompanhar as eleições presidenciais da Venezuela foram hoje impedidos de entrar no país, ao que a SIC apurou. Os eurodeputados e também deputados nacionais foram embarcados no primeiro voo de regresso para Madrid. Esta missão estava a caminho da Venezuela a convite da oposição. As eleições estão marcadas para domingo. E pergunto-lhe, Raquel Vaz Pinto, se isto já é um sinal do que pode acontecer no próximo domingo. Há um aviso de banho de sangue, agora também é este fecho internacional. O que é que lhe parece que está para vir? Tenho as maiores preocupações enquanto analista e enquanto enfim, ser humano, se quiser. Porque, de facto, aquilo a que estamos a assistir é um anúncio claro, expressões como banho de sangue, expressões como guerra civil. De facto, o povo venezuelano bem pode querer aqui virar a página, portanto, fazer aqui o corte com o que é o chavismo, na versão mais maduro, não é? Mas são sinais muito preocupantes. E um sinal, não querer receber eurodeputados ou deputados que vão fazer a análise, que vão observar eleições, é não querer ter testemunhas, é não querer ter pessoas, entre aspas, de fora para poderem estar lá e ver aquilo que de facto vai acontecer. Fico mesmo ainda mais preocupada. Sr. General... Eu participo exatamente da mesma opinião. Vamos ver até se teremos eleições. Quer dizer, pode acontecer que haja uma situação de tensão social, de caos social, em que as eleições sejam eventualmente adiadas ou suspensas. Vamos ver. Mas isto não é um bom sinal, pelo contrário. Mas parece-lhe que isso é uma possibilidade? Acho que sim. Acho que sim. Tendo em conta o diálogo que tem havido... E o bom posicionamento da oposição neste momento. Neste momento, todas as sondagens apontam uma possível vitória da oposição. Também lhe parece, Raquel Vaz Pinto, que, sem dúvida, que isso pode acontecer no próximo domingo? Que o ato eleitoral não decorra com a mínima normalidade? Ou não decorra com... Pode ser... Podemos ter aqui de tudo, não é? Podemos ter, porque de facto... ser oposição num regime ditatorial como a Venezuela, como em todos os regimes ditatoriais, é extremamente difícil. Estas eleições a avançar, temos questões formais.
Será que há mesmo liberdade? Será que as pessoas vão mesmo poder votar de forma livre? Será que não vamos assistir a práticas de urnas que aparecem em vários sítios? Será que, mesmo perante todas estas dificuldades, se ainda assim a oposição consegue, de facto, mobilizar e as pessoas não terem medo de votar? Ou seja, não serem ameaçadas, não serem coagidas nas ruas. E a abstenção, neste caso, pode ser determinante. Pode ser mesmo determinante e, sobretudo, se a dado momento, provavelmente, as Forças Armadas, aqui na versão venezuelana, perceberem que vão perder, no fundo, a partilha do poder, que partilham com Maduro, eu penso que isso pode ser uma tentativa ou uma tentação muito grande para cederem justamente a acabar com a ideia das eleições, e aí vamos ter, de facto, um ainda maior sofrimento de um povo que, de facto, há anos que sofre muito socialmente e economicamente neste país. Vamos ter que terminar, mas, General, sei que ainda queria falar da Ucrânia e não lhe dei há pouco a oportunidade para avançar. A situação da Ucrânia neste momento é preocupante no terreno. Tem havido várias iniciativas ofensivas do lado russo, com reações, enfim, de retirada de forças ucranianas. Isto tem sido em toda a frente. E mais recentemente, na zona de Tokmat, há realmente uma concentração de forças muito significativa que pode realmente materializar um esforço ofensivo por parte da Rússia, que vai tornar, enfim, a situação ainda mais complexa, para além dos bombardeamentos que continuam e que têm atingido, enfim, toda a infraestrutura energética, que faz pensar que realmente o inverno vai ser um inverno muito complicado. Sr. General Pinto Ramalho, Raquel Vaz Pinto, muito obrigada por terem vindo à edição da Noite. Bom fim de semana. Obrigada. Terminou há instantes a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. É para lá que seguimos em direto. Guilherme, a cerimónia ficou marcada por várias surpresas. Boa noite. E a última grande surpresa foi o aparecimento da cantora Céline Dion no primeiro andar da Torre Eiffel, a cantora canadiana que há 5 anos que não sobe a um palco depois de lhe ter sido diagnosticada uma doença autoimune rara e que aqui interpretou, voltou a cantar e, portanto, esta foi de facto uma das últimas grandes surpresas desta cerimónia, que durou cerca de 4 horas e que ouviram-se várias pequenas atuações, também, por exemplo, de Lady Gaga. Ao longo de 6 quilómetros do Rio Sena, 180 embarcações com 7.500 atletas percorreram o rio que atravessa a capital francesa e puderam ver-se os vários monumentos centenários de Paris, como é o caso da Catedral de Notre-Dame, também o Museu do Louvre, até chegar aqui à Torre Eiffel, onde houve vários discursos, entre os quais o do presidente do comitê organizador, Tony Estanguet, que relembrou que agora há um lugar, a Aldeia Olímpica, onde todas as nações, culturas e religiões podem conviver juntas. E é esse o espírito de união que está na base dos Jogos Olímpicos, é esse espírito de união que está na base destes 5 anéis que estão agora a brilhar na Torre Eiffel, que representam a união dos 5 continentes. E foi isso também que pude ouvir junto dos muitos milhares, mais de 300 mil espectadores que aqui se encontravam junto do Rio Sena. Que estes Jogos Olímpicos possam também ser uma oportunidade, uma esperança neste contexto geopolítico altamente conturbado. E aqui uma nota de reportagem à passagem da delegação da Palestina e também da Ucrânia. Ouviram-se fortes, mas fortíssimos aplausos de homenagem a estes 2 povos altamente sofridos pelas guerras em curso. Nesta cerimónia marcaram presença cerca de 100 chefes de Estado e de Governo, entre os quais o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Nas embarcações estiveram 23 dos 70
e 2 atletas portugueses aqui em competição em Paris. O objetivo da equipa portuguesa é pelo menos igualar o resultado de Tóquio de há 3 anos, as 4 medalhas, e entram já as primeiras competições portuguesas serão já amanhã. A judoca Catarina Costa e também o skater Gustavo Ribeiro, os primeiros aqui a disputar aqui e a entrar em competição para conseguir as 2 primeiras medalhas portuguesas. Voltamos à notícia que demos há instantes. Em última hora, Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e outros membros da missão do grupo do PPE que iam acompanhar as eleições presidenciais da Venezuela foram hoje impedidos de entrar no território. Ao que a SIC apurou, os eurodeputados e também deputados nacionais foram embarcados no primeiro voo para Madrid. Alberto Nunes Feijó, o espanhol, no entanto, nas redes sociais menciona que ainda estão retidos no aeroporto, ainda em território venezuelano. Esta missão estava a caminho da Venezuela, a convite da oposição, para um trabalho de observação das eleições que estão marcadas para este domingo. E é assim que terminamos a edição da noite. Vem aí o Expresso da Meia-Noite. Da minha parte é tudo. Boa noite, bom fim de semana.